Bom dia a todos. Há sempre um momento de paragem nas nossas vidas quando um grande sonho se concretiza ou quando um grande sonho começa. Isso também acontece com as tristezas e com as desilusões, mas hoje, pelo sonho é que vamos. E é esse o tema do nosso TEDx. A partir desses momentos é como se tudo se referenciasse a esse momento. Ou se passou antes, ou se passou depois. É o momento zero. É o zero do nosso relógio. No dia 22 de junho de 2013, quase há cerca de 4 meses, aconteceu um momento desses para Coimbra. O momento em que a Unesco inscreve a Universidade de Coimbra na lista do Património Mundial, concretizando um sonho de muitas gerações e sonhado e imaginado de maneiras muito diferentes por todo o mundo. Nós que estivemos aqui somos e fomos apenas os atores desta temporada. Uma temporada longa, uma temporada de 10 anos, em que construímos um enorme dossiê para tentar demonstrar e mostrar a história magnífica da Universidade de Coimbra e para mostrar as evidências físicas, arquitetónicas, patrimoniais desta história que às vezes é tão difícil de contar. E, sem querer mostrar-vos e fazer um passeio pela Universidade de Coimbra, que está aqui mesmo atrás de nós, não posso deixar de lembrar a Rua da Sofia. Eu fico sempre arrepiado quando penso na Rua da Sofia. Uma avenida enorme, rasgada no século XVI, quando toda a cidade era uma malha urbana pequenina, densa. E para quê? Para construir os colégios que viriam alojar os homens de cultura, os homens que iriam transformar o mundo. Alguns colégios foram feitos para receber 8 religiosos, que iriam estudar em Coimbra e mudar o mundo. Ou, se quiserem, recordar o laboratório químico, o primeiro laboratório de química experimental, que veio rasgar claramente as fronteiras do conhecimento, ou o Jardim Botânico com as escolas médicas, mas não esquecendo também o Departamento de Matemática, ligado, por exemplo, à Revolta Estudantil de 1969. E é este enorme conjunto de revoluções culturais, científicas e políticas a que Coimbra esteve associado, que está incluído nesta candidatura. Eu convidava-vos, sem saírem dos vossos lugares, a fazerem agora um pequeno passeio comigo ao Camboja. 15 mil quilómetros de distância, Phnom Penh, a capital, onde, no dia 22 de junho, a Unesco faz este reconhecimento da Universidade de Coimbra como Património Mundial. Esta viagem ao Camboja leva-nos à Assembleia do Comitê do Património Mundial, que é um momento estranho para mim. 1.300 pessoas, 1.300 delegados, portanto, o dobro deste Teatro Gil Vicente completamente cheio, 150 países, que durante 15 dias, de uma maneira intensa, em 5 línguas, inglês, francês, espanhol, russo e árabe, discutem mais de 100 dossiês. Dossiês de novos bens a inscrever como Património Mundial, o estado de conservação, os riscos, os bens em risco e também, se quiserem, a filosofia, a política, o que são as grandes linhas orientadoras do património em termos mundiais. Mas destes 150 países, há apenas 21 que de cada vez têm voz, que de cada vez votam. É o comitê propriamente dito. E são esses 21 países que se vão pronunciar, que se pronunciaram sobre Coimbra. E eu não os sei de cor, mas gostava de os dizer, porque ultrapassa um bocadinho o que é a nossa visão, muitas vezes, eurocentrista do mundo. Então os países são, este ano, a Argélia, a Colômbia, a Etiópia, a Alemanha, o Iraque, a Malásia, o México, a Federação Russa, a Sérvia, a Suíça, os Emirados Árabes Unidos, o Camboja, a Estónia, a França, a Índia, o Japão, o Mali, o Catar, o Senegal, a África do Sul e a Tailândia. É, de facto, outra realidade. Mas, neste passeio que vos convidei a Phnom Penh, ao Camboja, gostava de falar-vos um bocadinho da cidade. É uma cidade estranha, uma cidade acolhedora, mas uma cidade que está a tentar recuperar de uma dor, de um momento de terror, dos últimos 30 anos, que se passou há 30 anos, não foi há 2 séculos, há 30 anos, entre 75 e 79, quando esteve sob o regime dos Khmeres Vermelhos, mais ou menos 5 anos. É uma cidade num país onde, de 8 milhões de habitantes, se estima que, naquele período de 5 anos, morreram 2 milhões. E esses 2 milhões morreram, naturalmente, assassinados,
mas também pela fome, por terem sido transferidos de Phnom Penh para as províncias agrícolas, a tentarem reproduzir um modelo agrícola do século XI, e, sobretudo, por falta de cuidados mínimos de saúde. Todos os homens cultos, todos os homens ditos cultos, ditos académicos, foram mortos nessa altura. E Phnom Penh é uma cidade que ainda não recuperou totalmente. Está a recuperar. Ainda não tem transportes públicos. É uma cidade onde há inundações todos os dias, porque no tempo da monção em que nós tivemos, chove torrencialmente às 6 da tarde, muita umidade, muito calor e não há esgotos. Deixou de haver esgotos. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade onde a juventude, que foi quem sobreviveu, quem nasceu depois desse período, a juventude está a fazer um enorme esforço e faz restaurantes interessantíssimos. Estuda, à tarde, à noite vende gasolina para os milhares de motos e tuk-tuks que invadem a cidade e que tornam o ar irrespirável às vezes. É a cidade que depois tem a graça das flores de lótus, das ofrendas feitas com coco, das pulseiras de flores que oferecem ao Buda e também dos pardais. Os miúdos apanham pardais e depois as pessoas atiram o pardal do único monte, só há um monte em Phnom Penh, ou junto ao rio, para que o pardal leve os nossos desejos e os nossos sonhos. Portanto, há aqui um certo fascínio nesta cidade que nos acolheu. E há um outro, é que em Phnom Penh passa o rio Mekong. O rio Mekong é um rio enorme, caudaloso, com uma variação de caudal tão grande que os seus afluentes, em algumas alturas do ano, perdem completamente a noção do que estão a fazer. E, portanto, os afluentes às vezes correm ao contrário. Isto é, correm de jusante para montante. E é neste rio Mekong que, segundo diz a lenda, Camões salvou os Lusíadas, heroicamente a nadar. Não ali em Phnom Penh, um bocadinho mais abaixo, já na Foz, portanto, no Vietnã, mas era um rio Mekong que os nossos Lusíadas foram salvos por Camões. E é nesta cidade onde tomamos banhos de repelente a toda a hora, onde poupamos claramente nos perfumes, porque não vale a pena cheiramos todos à mesma coisa ao nosso repelente. É nesta cidade que Coimbra foi reconhecida Património Mundial e a que ficará naturalmente sempre ligado. Mas, estando naturalmente em Phnom Penh, vamos centrar-nos um bocadinho na questão do património mundial. Nós sabíamos que a tarefa ia ser uma tarefa muito difícil, porque o período de trabalho foi muito longo, mas nós tínhamos tido conhecimento, mês e meio antes, aqui em Coimbra, do parecer do ICOMOS. Um parecer excelente, muito bem feito, baseado em muitos peritos, num perito que esteve em Coimbra, mas o parecer dizia claramente assim: Coimbra, a Universidade de Coimbra tem valor universal excepcional. Excelente. Coimbra, a Universidade de Coimbra, tem todas as características intrínsecas para ser património mundial. Excelente. Mas não reconhecemos os 4 critérios que propõe, só reconhecemos 2. E um dos que não reconhecemos é o da influência determinante nas culturas e nas ideias do mundo. E, além disso, achamos que devem esperar um ano. Porque há questões administrativas, há questões burocráticas que têm a ver com a proteção do bem, que a Universidade está aí há 700 anos, portanto, há de estar mais 700. Ok? Portanto, vamos esperar um ano para concluir toda essa malha. Isto foi um balde de água fria completamente. Não foi isso que passou para os jornais, a comunicação social às vezes é muito otimista e disse está tudo bem. Não estava tudo bem. Para nós foi um balde de água fria, porque sabíamos que um ano de espera ia ser um sonho a desfazer-se. Ia ser o desencanto. Ia ser provavelmente o acabar de um projeto de muitos anos. E além disso, como devem imaginar, não nos conformávamos com o facto do critério 6, o chamado critério 6, aquele que diz que há uma influência cultural, uma influência nas ideias no mundo, que esse não pudesse ser aplicado a Coimbra. Que fosse só aplicado o da estrutura urbana, o do valor arquitetónico, o do valor mais material, se lhe quisermos chamar. E, portanto, o que fizemos, tivemos este parecer mês e meio antes, foi trabalhar dia e noite. Trabalhar dia e noite para convencer o mundo, para mostrar ao mundo o que já tínhamos feito e que os problemas estavam a ser resolvidos e para mostrar ao mundo que, de facto, aquilo que tínhamos vindo a dizer durante 10 anos e a pensar durante 700, era verdade. E chegámos ao dia da discussão, 22 de junho, mais ou menos esta hora, mais 6 horas no Camboja, como sabem, muitos em Coimbra a roer as unhas, e nós absolutamente nada nervosos, porque nestes momentos está-se tão tenso e tão atento que os nervos é uma coisa que não consegue aparecer. A sessão começou com o parecer do ICOMOS, é lido o parecer do ICOMOS, é lida a nossa carta de erros, nós temos direito a fazer uma carta de erros
sobretudo relativa a questões burocráticas e de interpretação da lei portuguesa, que não é fácil nem para eles nem para nós. E a seguir falam os 21 países. E estes 21 países são a chave de tudo, porque a nós, Portugal, não nos é dada a liberdade de falar, a menos que um destes países nos interpele. E sabemos que se alguém nos interpelar, nos dá 2 minutos. Podem-nos fazer uma pergunta, 5, 10, 20. Os 2 minutos são sempre os mesmos, para isso tudo. E, portanto, como devem imaginar, gostamos muito de improvisos, mas aquilo que fizemos foi preparar até à exaustão, preparar até ao limite dos limites estes 2 minutos. E então andámos semanas a inventar, a imaginar todas as perguntas que nos pudessem fazer. E a nossa grande inspiração foi o TomTom, o GPS dos carros. Porque aquilo que fizemos foi 50 perguntas, 50 respostas. E agora, se nos perguntarem a 1, e a 5 e a 6, então vamos fazer uma resposta que junta a 1, a 5 e a 6 de uma maneira mais compacta. Tipo TomTom, portanto, vira à esquerda e depois vira na segunda à direita. E, portanto, preparámos esse TomTom e, durante a discussão, o que fomos fazendo com o nosso embaixador, Moraes Cabral, o embaixador de Portugal em França e junto à Unesco, fomos, à medida que os países iam falando, dizendo, respondemos com 1, respondemos com a 3. Não, a 3 e 1 não, é mais rápido responder com a 7. Isto, naturalmente, com o microfone fechado. E, quando chegou ao momento do embaixador Moraes Cabral falar, uma pessoa muito experiente, com muitos anos de diplomacia, faz uma intervenção brilhante, uma intervenção que nos deixou de rastros. Fez uma intervenção assertiva, que parecia ter sido feita de uma vez só, em que explicou e deixou toda a gente absolutamente convencida. O embaixador Moraes Cabral não conseguiu cumprir os 2 minutos, demorou um bocadinho mais, mas insistiu e, quando acabou, teve uma enorme salva de palmas. Uma salva de palmas numa sala com 1.300 pessoas é aterrador. E, nesse momento da salva de palmas, nós o que é que percebemos? Nós, afinal, estávamos aqui tão atentos às perguntas e àquilo que nos estavam a questionar, que não percebemos que a maior parte das intervenções eram elogios. A maior parte das intervenções eram incentivos. A Colômbia começou por dizer, e a Colômbia é respeitadíssima neste meio, a Colômbia começou por dizer, mas eu não percebo porque é que Coimbra ainda não é património mundial há mais tempo. E a seguir, o México diz, bom, mas o critério 6, o da cultura, mas vocês não foram a Coimbra, vocês não conhecem Coimbra. O trabalho feito, por exemplo, com a rede do património de origem portuguesa e mesmo a recuperação que estão a fazer dos imóveis, a cultura que Coimbra espalhou pelo mundo durante séculos, tem que ser o critério 6. A Estónia, por exemplo, o que faz é uma referência claríssima à coragem de incluir os edifícios do Estado Novo. Diz, pois, a história é a história toda, mesmo os períodos cinzentos da história. Muito bem incluíram o Estado Novo, os edifícios do tempo de Salazar, neste período, neste percurso da universidade, fizeram muito bem. A história é uma história que se conta completa. E a Índia, o embaixador da Índia é uma pessoa que tem sempre um ar austero, muito firme. O embaixador da Índia, pessoa de quem toda a gente tem algum medo nestes meios, diz, meus caros amigos, é preciso ser indiano, não é português nem ter ido a Coimbra, é só preciso ser indiano para perceber a importância da cultura portuguesa e da cultura da Universidade de Coimbra de uma maneira não colonizadora aqui na Índia e a sua influência no mundo. E, portanto, nesse momento é evidente que o tal momento zero para Coimbra está feito. Isto é, já não é preciso votações, já não é preciso o chairman da sessão bater com o martelo. Nós percebemos que, nesse momento, o tal momento zero, o momento em que tudo para, em que tudo é antes ou tudo é depois, é aquele momento. E a seguir segue-se, naturalmente, como devem imaginar, enfim, não sabemos se rimos, se choramos, os primeiros telefonemas para Portugal não se consegue dizer nada, toda a gente nos cumprimenta, é aquele momento em que o futuro é risonho, em que Coimbra vai tudo correr bem, enfim, vai ser um espetáculo daqui para a frente. E isso é naquele momento. Obviamente, passados uns dias, e eu tive a enorme sorte, de poder ficar no Camboja durante todo o período da Assembleia, a Assembleia é muito comprida, passados uns dias a 15 mil quilómetros de distância, as certezas não são exatamente as mesmas. E há, sobretudo, duas dúvidas, duas grandes questões que, de repente, nos assaltam o espírito. E a primeira é, será que a Unesco viu bem? Isto é, será que nós, de facto, merecemos ser património mundial? Nós construímos um dossiê, o dossiê é bonito, está muito bem contado. E a segunda dúvida é, e será que Coimbra e a Universidade de Coimbra perceberam bem que não estiveram a candidatar o passado e a sua história, que o que candidataram, aquilo que inscreveram foi o futuro? É que esta candidatura é uma candidatura muito especial. É que nós não candidatámos e nós não inscrevemos, a Unesco não inscreveu,
a Torre da Universidade, o Colégio da Sofia. O que escreveu foi uma universidade. Uma universidade que faz investigação, que evolui, que faz cultura, que a dissemina, que troca influências. E, portanto, no momento em que esta universidade deixar de ter investigação, deixar de evoluir, deixar de fazer novas construções, temos cuidado da Torre, mas fazer a biblioteca do CISA, a candidatura morreu. Os critérios que levaram, os atributos que levaram à candidatura morreram. E, portanto, nós fizemos todos este feito notável de conseguir fazer uma candidatura do futuro. E o mesmo se diz com a cidade, porque a cidade envolvente, a zona urbana, não é uma mera zona tampão, é a zona histórica da cidade. E, portanto, no momento em que morrer, no momento em que eu não tiver legislação urbana, acabou a candidatura. E estas são, obviamente, as preocupações que nos assaltam e, nestes momentos, obviamente, perguntamos se temos coragem, fôlego, para, a partir de agora, garantir os tais sonhos, e é de sonhos que falamos. Garantir todos se Coimbra se vai conseguir afirmar, e a sua universidade, como, de facto, um polo de excelência de cultura, ou continuar a afirmar. Se vai conseguir juntar o património às pessoas, se vai conseguir ter projetos de turismo de excelência, projetos articulados, se vai conseguir, do ponto de vista do ensino e da investigação, juntar esta força da história e ser um centro de criação do saber ao nível do património. E, sobretudo, saber se consegue ser motor para tudo quanto sejam projetos de melhoria da qualidade de vida e do tecido económico e social. Porque, senão, não vale a pena. Passámos 15 dias no Camboja, foi excelente, mas não vale a pena. E quando estamos com estas dúvidas todas, há sempre uns episódios, e o episódio com que, a história com que eu acabo, há sempre uns episódios que nos tiram as dúvidas todas. E num dos últimos dias, sentado na entrada do hotel, senta-se ao pé de mim uma pessoa de mais idade, um homem de idade, com um ar sereno, mas sério, de quem tem uma história de vida, não digo pesada, mas palavras de circunstância, não sobre o tempo, mas sobre a Unesco, sobre Coimbra, e eu arrisco falar da história do Mekong e do Camões, e ter sido esta curiosidade de Coimbra ter sido classificada num sítio onde passa o Mekong. E ele diz-me, muda de expressão e diz, mas Camões, claro, mas quem fala de Portugal não se pode esquecer de Pessoa. E aí fico eu arrepiado porque eu estou a falar com um embaixador de um país do Médio Oriente que não tem nada a ver com lusofonia. E quando é o meu espanto, ele diz-me assim, e Saramago? Conhece Saramago? Gosta de Saramago? E depois faz um elogio à cultura portuguesa absolutamente notável. E eu fico absolutamente convencido que não se trata de querermos, não se trata de podermos. Nós temos, de facto, um desígnio, nós temos uma obrigação de manter viva e fazer crescer, como dizem os brasileiros, currículo que não estica, minga, este sonho de Coimbra. E vou terminar como comecei. Há sempre um momento de paragem quando há um grande sonho que começa. Há sempre um momento de paragem quando há um grande sonho que se concretiza. E este sonho do dia 22 de junho de 2013, no Camboja, para Coimbra, só pode ser um momento zero se hoje, para alguns de nós ou para muitos de nós, for também um momento zero para percebermos que este sonho tem que ter caras, tem que ter obreiros. E que não vale a pena ter feito nenhuma classificação como património mundial se cada um de nós não for esse património mundial no futuro. Muito obrigado.